iria derrubar o homem, levar o homem ao pecado. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu isso, meus irmãos, todos os anjos caídos o idolatraram. Todos os anjos caídos começaram a se declarar a Satanás. E aí, meus irmãos, quando eles enganaram Adão e Eva, eles começaram a fazer a primeira festa, que vocês conhecem hoje. Foi a primeira festa. Tudo é cópia dessa primeira festa. Qual o nome da festa, meus irmãos? Calma. Vocês já vão saber. Então, quando Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram, todos os 500 milhões, não se esqueça, é só uma maquiagem, estou dando números, é uma história, meus irmãos. Os 500 milhões de anjos começaram a comemorar, a festejar na terra. Festejar. E Satanás, como líder desses anjos, começaram a fazer uma festa. Mas tinha um anjo que começou a se empolgar. Começou a se empolgar, meus irmãos. Então Satanás comemorando, e todos os anjos comemorando, dançando. Israel olhou para esse anjo e falou assim: você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, e eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Esses anjos, meus irmãos, Satanás e esse anjo, começou a se inflamar. E foi um pega. Vocês mulheres sabem como que é. Quando um homem pega com a mulher de jeito, com força, a mulher se apaixona. E Israel pegou esse anjo com força. E esse anjo disse: só se for agora. E lá de cima, meus irmãos, nosso pai, o Messias e todos os anjos olhando o que estava pegando. Olhando. Eles se inflamando, os anjos caídos. E aí esse anjo começou a se inflamar com Israel, Satanás. E foi um pega, meus irmãos. Um pega mesmo. Eles começaram a pegar um no outro. Se alisar um no outro, deixar o seu habitat natural e se inflamar um com o outro e começaram a se pegar um outro. E ali começa tudo. E aí todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamar também. E aí um começou a pegar o outro, os anjos caídos começaram a pegar o outro. E aí, meus irmãos, o bicho começou a pegar lá. A inflamação. Os anjos deixaram sua natureza de homens e começaram a se inflamar. E começaram um pegar o outro. E foi um pega. Mas vamos voltar para eles dois. Israel. Quando Israel começou a pegar esse anjo, começou a se esfregar nesse anjo, e disse para esse anjo: você vai ser minha Eva, serei seu Adão. E esse anjo disse: só se for agora. E ele gostou. Quando Israel, o diabo, Satanás, pegou ele com força. Ele gostou. E todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começou a se inflamarem também. E foi um pega-pega. Forte. E lá no reino do céu, meus irmãos, o nosso Pai estava aqui. O nosso Messias, como sempre, à direita do Pai. Não, muitos falam que são um, mas são dois. Mas isso eu vou falar para vocês depois. E aí estava o nosso Pai, o Messias e os nossos outros dois irmãos, tudo ali do lado do Pai e do Messias. Aí os nossos dois irmãos começaram a conversar entre eles e falaram para o Messias: que é isso que está acontecendo lá embaixo? Eles estão começando a se inflamar um com o outro. E aí, meus irmãos, o nosso Pai levanta a mão. O reino do céu fica em silêncio, meus irmãos. E aí o nosso Pai diz: vocês não viram nada ainda. Vejam o que vai vir. É pior do que vocês imaginam. Quando o nosso Pai levanta a mão e diz: meus irmãos, é porque o negócio é grave. Então nosso Pai levantou a mão e falou assim, e todos no reino do céu ficou em silêncio vendo aquilo. Nosso Messias do lado do nosso Pai, os nossos outros dois irmãos também. E nosso Pai levantou a mão e falou: vejam, o pior ainda está por vir. E aí, voltando para a terra, onde eles estavam comemorando, Satanás pegando, se esfregando, só que eles não tinham órgão sexual.
Mas sabe como que é, né, meus irmãos? A imaginação desses anjos foi longe, bem longe. E vocês vão saber hoje que tudo que está aí veio de lá. E para vocês entenderem que isso que eu estou contando para vocês, eu sei o que eu estou falando. Não se esqueça, é uma história maquiada. Para os irmãos que já morreram e nasceram de novo, já vão entender bem rápido. Então, meus irmãos, esse anjo começou a se esfregar em Israel, inflamar. E um começou a pegar o outro. Começou a pegar aquele anjo com força. Começou a pegar aquele anjo com força, meus irmãos. E aquele anjo começou a ficar mole na mão de Satanás, como se fosse uma verdadeira mulher. Lembra o Apocalipse? O marido, a mulher e a filha? Vocês vão começar a entender agora. Então, Satanás, Israel, pegou esse anjo com força. E eles começaram, meus irmãos, sabe, começaram a pegar fogo entre eles, sabe, inflamar. Eles começaram a se inflamar entre eles. E aí Satanás diz o nome dele. Vocês vão saber agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus de Israel, do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então, meus irmãos, quando Israel olhou para Azazel e falou assim: olha, Azazel, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Meus irmãos, Azazel gostou. Azazel gostou, meus irmãos. Ele gostou. Então Israel pegou ele com força. E eles começaram a se inflamar. E todos os outros anjos em volta vendo aquilo, o bicho começou a pegar. E ali nasce, meus irmãos, a primeira festa, que vocês conhecem como Carnaval, ou a festa da carne. Foi lá que começou tudo isso, meus irmãos. Ah, vocês não estão entendendo ainda? Tem dúvida? Calma! Lembra que o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, o pior está por vir? Quando eu disse que o nosso pai, o Messias, e nossos dois irmãos lá em cima, todos os anjos, nosso pai, nossos dois irmãos começou a conversar e conversou com o Messias. Aí o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, calma que o pior está por vir. Segure, meus irmãos, vocês vão começar a entender tudo agora. O que estava em oculto ia ser revelado nos últimos dias. Naquela época o povo não ia suportar, mas agora vocês conseguem. Porque vocês já estão vendo a safadeza aí, as televisões já estão preparando um caminho para eles, já estão preparando tudo para eles. Então, meus irmãos, Satanás pegou Azazel com força e disse para Azazel, Azazel, você foi usada lá, é usada até hoje. E aí começou uma festa, meus irmãos. Os anjos caídos começaram a se inflamar um com o outro. O primeiro, Azazel e Satanás. O primeiro anjo caído que deixou de ser homem e virou metade homem e metade mulher. Ele foi o primeiro, Azazel foi o primeiro. E dali, meus irmãos, começou a se inflamar. Satanás, Israel e Azazel começaram a